Fala magrinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois de um certo tempo sem postar, na verdade eu estava sem tempo para vir aqui e atualizar vocês, por mais que eu viesse aqui todas as semanas. Fazia shorts, quem está acompanhando o canal via que toda semana eu estava aqui mexendo na composteira para gerar bastante adubo. Então eu aproveitei essa semaninha que eu tô com um pouco aqui de tempo, tirei uma semaninha de férias para poder criar agora a nossa horta, desenvolver a estrutura aonde vai ficar a nossa horta. E como ela é um pouquinho mais complexa do que eu imaginei no início, eu resolvi separar por etapas, no qual eu quero vir aqui a cada semana para justamente dar o andamento de cada etapa, e eu vou gravar isso aqui para vocês passo a passo do que eu tô fazendo. Então ontem eu já vim aqui, dei uma boa adiantada, replantei meu pé de pitaia, meu pé de blueberry que estava bem ali errado dentro dos vasos. Eu troquei os vasos, na verdade, porque um estava grande e o outro estava pequeno. Fiz uma estrutura pro pé de pitaia. Não consegui gravar tudo ontem, porque aqui tá um sol do caramba e aí a câmera acaba desligando. Também recolhi um pouco de adubo aqui da minha composteira para poder, quando eu for colocar dentro das cubas, eu já ter um pouquinho de adubo já dentro da minha estrutura. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa primeira etapa, na verdade, da nossa horta. Então, como vocês podem acompanhar aí, coloquei algumas mãos francesas na parede, né? São 4 no total. Então eu resolvi colocar uma estrutura mais forte para poder sustentar. Cada cuba eu tô pensando ali em média de 25 a 30 quilos. As mãos francesas, elas aguentam aí cada uma delas de 80 a 100 quilos, mas eu ainda tô pensando em fazer um fortalecimento dela. Eu tô pensando em colocar aqui uma barra central bem nessa medial aqui, para que a gente consiga colocar uma estaca central aqui também, para que tenha um pouquinho mais de segurança, porque eu tô com medo dessas buchas, por mais que eu tenha colocado aqui buchas 10, buchas 8, e teoricamente elas são fortes para sustentar o peso. Essa mão francesa aqui, eu comprei ela falando que sustenta até 80 quilos. Essas duas da ponta, meu pai já tinha aqui em casa, elas são de ferro maciço, são fortes pra caramba, deve sustentar fácil aí 150 quilos, mas o meu medo é mais aqui nessa região central. Tô com medo que elas cedam, tá? Inclusive, muitas pessoas estão acostumadas a fazer essa estrutura com uma base de madeira, né? Seja de pino, seja de eucalipto. E como aqui é uma área aberta, ó, como vocês podem ver, aqui pega muita chuva. Por mais que eu vá fazer uma estrutura aqui coberta, nas laterais vai entrar chuva. E aí eu tava pensando no futuro, pensando assim, caramba, eu vou gastar mais dinheiro porque essa madeira, ela vai, por mais que eu faça um tratamento dela, ela vai acabar sendo comprometida com fungos, né? E aí eu vou ter que trocar daqui a pouco, e isso vai me dar um trabalho do caramba. Então por que não colocar uma base de ferro de alumínio? Então aqui embaixo eu vou colocar como sustentação algumas barras de alumínio, ó. Vocês podem ver, quem me deu a ideia foi o rapaz lá na Leroy Merlin. Eu fui lá justamente para discutir isso com alguém. Ele falou, poxa, por que você não leva de alumínio, né? A de alumínio vai aguentar o que você precisa, não vai te dar trabalho com o tempo e vai dar uma boa sustentação. Então, como vocês podem ver aqui, vai ficar mais ou menos assim. Claro que eu ainda vou prendê-las, né? Aqui foi só para eu ter uma ideia da estrutura. Então, eu ainda vou prender aqui com parafuso, tudo certinho. A distância de cada mão francesa, elas estão de acordo com cada tubo aqui de cada caixa de isopor, que é o que vai ser a minha horta. Depois, numa próxima fase, eu vou criar a estrutura de fora, onde vão ter as grades, porque aqui em casa geralmente vem gato, que inclusive já acabaram com o pé de café meu. E aí eu quero proteger, claro, de entrada de alguns animais maiores. E eu vou também fazer uma cobertura com plástico para poder deixar a entrada de sol. Como vocês sabem, a horta precisa de bastante sol. E essa área aqui que eu tenho é uma área que pega sol o dia inteiro, né? Então justamente aqui vai pegar desde o momento que o sol nascer até a hora que o sol se põe. E aí eu vou criar essa estrutura aqui. Eu vou ver ainda, vou medir a altura, vou medir aqui a distância aqui de profundidade, para eu saber quanto que seria mais funcional para eu ter essa horta aqui, inclusive em dias de chuva, né? Eu poder entrar para poder mexer na horta, fazer a colheita, né? E numa outra etapa, eu vou colocar aqui a parte de irrigação automática. Vou fazer de uma forma simples, no qual eu aprendi aqui no YouTube com vocês. Muita gente aqui me mandou, inclusive, vídeos lá no meu Instagram de ideias. E aí eu vi algumas que eu achei muito legal. Simples pra caramba, eu tenho estrutura de cano aqui, usando solenoide. Então eu vou começar a desenhar essa estrutura.
para poder, numa terceira etapa, fazer essa parte já de irrigação. E aí, como eu não venho sempre para cá, não venho todos os dias, eu já deixo de uma forma automatizada, no qual todos os dias, em determinados horários, a horta vai ser irrigada, sem precisar também ocupar minha mãe de vir aqui todos os dias, o dia inteiro, ficar preocupada com a horta, deixar um pouco mais automatizada essa horta aqui. Então, como vocês podem ver, essa é a primeira parte, no qual eu coloquei a estrutura base. Lembrando que eu ainda vou fazer a barra central ali com estaca, e eu vou tentar fazer isso tudo de ferro ou de alumínio. Claro que tenha uma força suficiente para aguentar o peso de cada uma, que eu estou estimando uns 35, 40 quilos, porque a gente tem que contar não só o peso da terra, mas o peso dela molhada, úmida, e ainda mais com as hortaliças, né? Então eu estou pensando aí sempre para mais. E depois, numa segunda etapa, fazer estrutura externa, com grade, com a cobertura plástica, com sombrite lateral. E numa terceira etapa, colocar a irrigação automática. Então hoje foi um resumo dessa primeira parte. Estava aí devendo para vocês vídeo, mas realmente eu não estava conseguindo vir para cá para fazer isso. Vou continuar vindo todas as semanas para mexer na minha composteira, para alimentar ela com matéria orgânica, para vir aqui também, para mexer aqui nos meus pezinhos de café, de blueberry, que eu trouxe para cá, inclusive tá com algum fungo que eu tenho que tratar. Esse é meu pé de café que sobrou, porque o outro gato destruiu. E aqui o meu pé de pitaia, que eu fiz essa estrutura aqui. Poxa, ficou legal pra caramba ontem eu montando essa estrutura, essa base interna aqui. Mas como o sol tá muito quente aqui desde ontem, o celular desligou. Eu achei até que tava gravando. Quando eu tava finalizando tudo, eu falei, pô, vai ser um vídeo legal. Que nada, não tinha gravado nada. Só uma pequena parte aí que eu vou ver até se eu coloco aqui na edição com vocês. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer ideia que vocês tenham, por favor, escreva aqui no canal. Eu acho que vai ser bem bacana, um ajudando o outro aqui. Quem precisar de ajuda também com as ideias mais básicas, vocês acompanharam, eu fiz de uma forma bem rústica aqui, bem simples. Gastando pouco dinheiro, isso aqui pra mim não foi quase nada. De madeira eu poderia até gastar um pouco menos, mas como eu falei, futuramente eu teria que mexer de novo. Então o acumulado, né, no longo tempo, vai acumular mais gasto pra mim. Eu fazendo uma base de ferro, de alumínio, isso aqui já me traz um pouquinho mais de segurança no longo tempo, né? Então é isso aí, gente. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal, curte o vídeo, encaminha para quem quiser. E claro, me deixa aqui no comentário ideias, dicas, que vai ser sempre super bem-vindo, tá? Até mais, pessoal.